parece que uma característica desses crimes é que eles são previamente anunciados. Não deveria a inteligência conseguir chegar à frente dos bandidos e evitar a maioria desses crimes, já que são cantados antes de acontecerem? Perfeitamente. E isso nos leva a uma constatação. Não existe hoje um trabalho de inteligência integrado como deveria existir. Então, deveria existir um trabalho de inteligência da polícia juntamente com o Poder Judiciário para que esses fatos fossem antecipados e para que a gente trabalhasse com segurança preventiva e não com a segurança depois que a ameaça acontece. Então, muitas vezes a ameaça não vai acontecer. Ou seja, o ato vai acontecer sem que exista uma ameaça, sem que exista um aviso. Então é importante que se atue preventivamente. E o trabalho de inteligência é essencial nesse trabalho preventivo. A quem caberia? Eu acredito que os próprios tribunais devem criar centros de inteligência vinculados aos seus serviços de segurança, e essas inteligências elas vão interagir com a inteligência da polícia, do Ministério Público, dos órgãos do governo, trocando informações, coletando dados, examinando, analisando esses dados, para que se possa antecipar esse tipo de fato e evitar que essas tragédias aconteçam. Parece que o doutor Marco concorda com tudo isso, não é? Quer dizer, é uma saída óbvia? Não, concordo plenamente com tudo que foi dito. Tanto é, até um fato que já foi divulgado pela imprensa, né, e é verdade realmente, que o Serviço de Inteligência da Polícia Federal no Rio de Janeiro já havia antecipado a magistrada que foi assassinada de que ela corria risco de vida. Então, o trabalho de inteligência, se bem feito, ele antecipa o fato. Então, nós temos que avançar muito nessa parte de inteligência. Não, como disse o doutor Luiz Márcio, não adianta nós tomarmos providência depois que o fato aconteceu. Nós temos que nos antecipar a ele. E, naturalmente, né, isso exige um aprofundamento da investigação. E muitas vezes, como eu disse, né, principalmente com relação aos magistrados federais, por estarem ali mais próximos da Polícia Federal, nós tomamos conhecimento desses fatos, ou por iniciativa do próprio magistrado que está sofrendo ameaça, ou de forma incidental no curso de uma eventual investigação já em andamento. E nesses casos, né, os nossos policiais são orientados a imediatamente levar o fato ao conhecimento do magistrado que possa ser vítima de um crime iminente. Eu gostaria até de perguntar para os senhores depois o custo dessa segurança. Estamos encerrando o primeiro bloco, voltamos já com o programa Fórum. Lembrando que se você quiser participar do nosso programa, trazendo suas sugestões de temas, críticas, elogios, o nosso e-mail é forum@stf.jus.br. Voltamos em instantes. Estamos de volta com o programa Fórum, hoje falando sobre crime organizado e a necessidade de se aumentar a segurança dos magistrados brasileiros. Nós falávamos no primeiro bloco, no final do primeiro bloco, sobre a questão do serviço de inteligência. Eu gostaria de saber com o senhor se esse trabalho de inteligência não acaba sendo menos oneroso do que o da escolta propriamente dita. Sem dúvida alguma. Tanto é que a linha da Polícia Federal, como eu disse no início da entrevista, tão logo nós tomemos conhecimento de um fato, né, envolvendo a segurança de um magistrado, a primeira providência que nós adotamos é neutralizar aquela segurança. E, no segundo momento, já aprofundar o trabalho de polícia judiciária. Isso, naturalmente, quando nós temos a oportunidade de receber o comunicado daquela situação com uma certa antecedência. Em 99% dos casos, nós tomamos conhecimento do fato pelo serviço de inteligência. Existe um padrão assim para a segurança? São sempre a mesma quantidade de homens, a mesma quantidade de horas acompanhando, ou é analisado caso a caso? Não existe assim um padrão, né, para esse tipo de segurança. Naturalmente são analisados caso a caso e também é analisado o nível do risco ao que a pessoa ser protegida está submetida. Então, isso pode demandar um número maior ou menor de policiais. Mas existe um padrão mínimo de policiais para cada segurança. Certo. Todos os magistrados da área criminal deveriam ter uma escolta, ou isso já seria um exagero? Todos correm um risco? Eu acredito que todos os juízes com competência criminal ou de execuções penais já estão naturalmente submetidos a uma situação de exposição maior e de risco maior. Então, eu acredito que se deva partir para a questão da criação de uma política de segurança preventiva também para esses magistrados, mesmo que não se encontrem em situação de risco concreto, mesmo que não se encontrem sob ameaça. Então, deve haver uma segurança preventiva com relação a esses magistrados e uma atuação mais repressiva quando o fato
puder ser provado, houver uma ameaça, na verdade, comprovada naquela situação. Mas esse aparato de segurança, ele tem que existir independentemente de haver uma ameaça ou de haver qualquer ato ofensivo contra o magistrado. Eu vi que recentemente foi doado um carro blindado a uma juíza que estava numa situação de risco. Isso é uma situação comum? Você fala da doação? É a doação de carros blindados? Não. É uma saída ou parece uma situação assim, só em casos muito pontuais se pediria? Eu acredito que seja válido, sim. Eu acho que a iniciativa foi, inclusive, do Conselho Nacional de Justiça e é muito elogiável. Eu acho que existem muitas coisas que podem ser feitas, procedimentos mais simples, como, por exemplo, a facilitação da aquisição de carros blindados, por exemplo, um incentivo fiscal para a aquisição desses veículos, né, a questão da instalação de detectores de metais em todos os fóruns. Então, a gente precisa ter uma uniformização disso. Há fóruns muito bem equipados nas capitais e há fóruns que não têm a mínima segurança no interior do país. Não são edifícios seguros? Não são edifícios seguros, não há um controle do ingresso das pessoas. Tem que ser terminantemente proibido o porte de arma no interior de estabelecimento do Poder Judiciário, de qualquer estabelecimento que seja, porque não é seguro que se tenha pessoas portando arma, mesmo que tenham porte legalmente conferido, no interior do estabelecimento, como um fórum, em que você tem muitas vezes altercações, em que você tem brigas em varas de família, em que você tem discussões mais ásperas em varas cíveis. Então, mesmo que não seja um fórum criminal, por exemplo, você tem que tomar esses cuidados preventivamente. Então, existem várias medidas pontuais que podem ser feitas, que a própria Associação dos Magistrados Brasileiros defende. Entre elas também a aprovação de uma lei que tramita atualmente no Congresso e que prevê o estabelecimento de órgãos colegiados para julgamentos daqueles crimes em que exista uma natural preocupação com relação à segurança do magistrado, para que não se identifique o juiz que está julgando aquele feito. E no bojo dessa lei, inclusive, há algumas medidas acautelatórias com relação a placas vinculadas, né, placas que em determinadas situações o juiz não deve andar com a placa do carro que possa ser, de forma que possa ser identificado numa simples consulta ao cadastro do Detran. Então, são medidas simples, mas que podem prevenir muitas coisas e podem adiantar, muitas vezes, um serviço. Essas orientações normalmente não são dadas aos magistrados? Não. Uma das coisas muito importantes que deve ser feita é inserir no currículo do curso de formação dos juízes uma disciplina específica de segurança institucional. Então, o juiz tem que ser orientado, porque muito da sua própria segurança vai depender do seu próprio comportamento, da sua própria conduta e da sua própria forma de se postar. Então, é muito importante que os magistrados tenham conhecimento, que sejam orientados com relação a isso, de quais são os procedimentos que têm que ser feitos, e isso, infelizmente, hoje não obedece a um padrão no país. Então, alguns tribunais oferecem essa disciplina, outros tribunais não oferecem simplesmente, e o juiz vai ter isso na prática, muitas vezes depois que um incidente acontece. O senhor falou de um colegiado agora há pouco. O senhor é a favor da figura do juiz sem rosto? É exatamente essa questão do juiz sem rosto que trata essa lei que cria o colegiado. É a não identificação do magistrado em determinadas situações, no julgamento principalmente de crime organizado, em que a identificação, a personificação do magistrado pode se tornar perigosa. Foi utilizado já em países onde a situação estava bem feia, é o nosso caso. Eu acredito que nós não precisamos esperar, né, que aconteça um episódio como aconteceu na Itália, por exemplo, na Colômbia, para que nós possamos adotar esse tipo de medida. Nós temos que nos antecipar a esses fatos. Nós temos que procurar, na verdade, evitar, como eu disse, que a nossa democracia, que o nosso Estado Democrático de Direito seja ferido. Então, essa é uma medida que pode ajudar muito, certamente, e tem o apoio das associações dos magistrados. Essa PLC 3 de 2010, eu vi que foi debatida na Câmara numa audiência pública recente. Sairia do Legislativo uma solução para esse problema? É uma casa que deve mostrar uma boa saída para esse problema da segurança dos magistrados? Naturalmente, né, no Estado democrático de direito que nós vivemos, né, toda iniciativa de alteração da legislação tem que necessariamente partir do Congresso Nacional. Então, a audiência pública, né, entendi naquele momento que ela foi extremamente oportuna, né, para se discutir o projeto de lei que está em andamento e também no sentido de se buscar alternativas, né, para se garantir uma maior segurança ao magistrado para que ele possa exercer a sua nobre função, né, com extrema segurança e garantia de que a sua integridade física será sempre preservada. Mas o que deveria ser visto na nossa legislação para melhorar? Olha, como foi dito agora há pouco, né, essa tendência aí no sentido de se criar a figura do juiz sem rosto, né, como disse muito bem o doutor Luiz Machos, né, não há necessidade, né, de se esperar que o Estado brasileiro, né, chegue
a mesma situação da Itália e da Colômbia para se adotar esse tipo de providência. A polícia específica, o senhor acha que pode ser uma boa saída? Eu, particularmente, não creio que seja a melhor alternativa. Até entendo que a criação de uma nova polícia, no ordenamento jurídico brasileiro dependa, de uma emenda à nossa Constituição. Perfeito. Esse fato da juíza Scioli ter entrado na mídia de uma forma tão forte, de ter chamado a atenção da opinião pública também, ele vai trazer mudanças significativas imediatas? Ou o senhor acredita que só a médio prazo isso vai ser modificado? É lamentável que tenha que ter acontecido essa tragédia para que os holofotes se voltassem para isso, quando, na verdade, na própria Associação dos Magistrados Brasileiros, nós já tínhamos essa preocupação. Desde o início do ano, que foi criada uma comissão específica, uma diretoria específica de segurança de magistrados, pela primeira vez isso foi criado dentro da AMB, justamente em razão dos relatos fornecidos pelos juízes no interior do país, nas capitais, quando nós estivemos e quando o presidente Calandre esteve em campanha. Então, é lamentável que tenha que acontecer um episódio como esse, mas o mínimo que se pode esperar é que nós tenhamos uma resposta rápida, imediata para isso. Então, existem providências que podem ser feitas a curto prazo. Essas providências são de índole administrativa, elas não dependem muitas vezes de iniciativa legislativa. Então, eu acho que cada um tem que fazer a sua parte para que episódios como esses jamais aconteçam de novo, para que nós tenhamos mais segurança. Porque quando um juiz é atacado, quando o Poder Judiciário é atacado, ninguém está seguro, porque o Poder Judiciário é justamente o guardião dos direitos do cidadão. Então, quando o Poder Judiciário é atacado, quando o Poder Judiciário é intimidado, quem perde com isso é o cidadão. Nesse caso específico, houve uma dúvida se ela havia pedido proteção, se a proteção havia sido retirada mais cedo. Existem falhas também nesse sistema? Eu não conheço especificamente o caso, tendo em vista que a investigação lá feita no Rio de Janeiro, eu não tive acesso aos autos, então eu não sei especificamente no caso da juíza Patrícia o que aconteceu. Agora, o que eu volto a sustentar é que se crie um protocolo, que se crie normas que têm que ser seguidas numa situação de risco, e aí com isso se minimizam, na verdade, a possibilidade de falha. Não existe qualquer segurança que venha a afastar completamente o risco de algo acontecer, mas a gente pode trabalhar os diversos fatores de risco, fazendo com que a gente minimize a possibilidade desse evento trágico acontecer. Uma vez entendida que a pessoa precisa de segurança, como é feita a análise de que essa segurança pode ser retirada? Olha, é uma situação extremamente complexa. Nós não podemos deixar essa decisão a cargo de uma única pessoa. Uma série de fatores tem que ser analisados. Primeiro, até o comportamento da pessoa a ser protegida. Uma pessoa que está sob proteção ou sob a escolta do Estado, ela não pode ter a mesma liberdade que ela teria se ela vivesse em uma situação de normalidade, se é que podemos fazer assim. E isso, como eu disse, nós precisamos aprofundar muito o trabalho de inteligência nessa área. Ele certamente norteará a tomada de decisão, por parte, seja de uma pessoa ou de um colegiado, com relação a ser colocada à disposição da pessoa ameaçada, a segurança, e também subsidiará uma decisão futura, no sentido de ser retirada ou não a segurança daquela pessoa. Porque o agente ameaçador continua existindo um ano depois, 2 anos depois. Se é uma pessoa só, você sabe se ela está atuando ou não, mas quando trata-se de um grupo, o grupo continua existindo, fica difícil você retirar a proteção e ter a certeza de que dali para frente não vai ter mais problema nenhum, né?